Oi, gente. Vamos iniciar a quarta semana e nessa semana nós vamos ter dois vídeos. Um vídeo teórico e um vídeo muito curto que eu vou te orientar sobre as duas atividades práticas que vocês terão, já que no dia 21 nós não teremos aula ao vivo, porque é feriado aqui em Brasília. Antes de começar Antes de falar então sobre a atividade, vamos começar falando sobre a parte teórica e aqui eu vou compartilhar com vocês o nosso material, o material da aula de hoje, que relembro mais uma vez, está no Drive da turma, naquele Google Drive que nós criamos e em que eu estou colocando todos os slides das nossas aulas, né? Relembrando, então, mais uma vez, a gente sempre inicia com essa visão da floresta, a visão do todo, né? A visão do mapa. A gente olha para o mapa e depois a gente entende onde a gente está dentro do mapa. Então, esse é o nosso mapa, a nossa jornada, as nossas 5 etapas da nossa trilha de aprendizagem. A gente está aqui na etapa problema social, né, que precede a solução, então problema em primeiro lugar, não, vocês vão cansar ou já cansaram de me ouvir falar sobre isso. E agora vamos falar um pouco de caracterização desse problema. Na semana anterior, né, Previously on Lost, a gente trabalhou com os tipos de problema. Os tipos de problema, nós tivemos dois vídeos, então recapitulando, no primeiro vídeo, conceito de problema social, e depois eu trouxe vários grupos e vários tipos de problema. Aí no vídeo 2, eu já comecei a tornar o nosso olhar para os problemas um pouco mais complexos e rebuscados. Então, o que nós fizemos? Nós falamos um pouco sobre pensamento sistêmico, nós falamos sobre a árvore de problemas, né, onde as raízes são as causas e os galhos são os efeitos. Nós falamos sobre a analogia da cebola para interpretar um problema, chegando até a parte mais concreta e mais específica possível. Falamos sobre os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e então abordamos um pouco sobre outras formas como os problemas são vistos, né? Causas, grupos sociodemográficos e por aí vai. E aí, na aula passada, a gente fez 3 atividades na aula ao vivo. Primeiro, a gente fez uma enquete rápida para saber ali mais ou menos as causas que mais interessam a vocês, os grupos sociodemográficos que mais chamam a atenção de vocês. Depois a gente fez a atividade do funil, em que vocês trouxeram diversos tipos de problemas sociais que estão ao redor de vocês, que incomodam, e fizemos uma descida até chegar ali no principal, ou em alguns casos nos principais, e aí vocês já fizeram, então, uma árvore de problema desse problema escolhido, pelo menos escolhido até lá, né? Hoje pode mudar, pode ajustar, enfim, essas aulas, esses dois primeiros a 2.1 e 2.3 é onde a escolha do problema pode ocorrer para vocês, né? Ela fica aqui, ali no 2.3 já tem que ter o problema e aí vai com o problema até o final da oficina. Aí já não tem como mudar. Então vocês vão ter esse período inicial aqui para definir exatamente o problema que vão atuar. Dentro dessa parte, então, de caracterização, a gente vai explorar bastante a matriz de identificação de problemas aqui enquanto caracterização, e para isso a gente tem 3 grandes etapas. Eu vou começar falando sobre as etapas de pesquisa, depois sobre a matriz em si, aí a gente fecha com o mapa de stakeholders. E aí vocês perguntam, tá, que pesquisa? Ok, no momento que você define um problema, chegou a hora então de pesquisar sobre o problema. Não adianta o conhecimento que nós temos superficial, as informações que nós temos de uma forma, as informações que são não sistematizadas, não organizadas, em que nós não sabemos a fonte delas, nós temos uma noção geral do que é um problema. Então, agora a gente começa a discutir sobre a pesquisa de um problema e quais são essas 4 etapas que percorrem a vida e a atividade de um empreendedor social, de um empreendedor de negócio de impacto. A gente começa primeiro com a autorreflexão e uma pesquisa exploratória, que foi um pouco o que vocês fizeram ali na semana 3, nas aulas passadas. Então, primeiro a gente tenta alinhar o seu perfil, as suas motivações e a sua realidade para saber o que te incomoda, o que você tem em termos de competências para contribuir na solução de problemas. Então, é um momento bem exploratório, de autorreflexão,
Várias são as possibilidades, tanto que a gente trabalhou com algumas, e aí a gente começa a pegar uma, duas ali, explorar as causas e efeitos, ou o ideal é que a gente já tenha uma, mas pode ser mais que uma, a gente começa a explorar as causas e efeitos. Depois disso, depois que a gente tem, então, claramente um problema, a causa e o efeito dele, pelo menos de forma exploratória, a gente passa para pesquisa de balcão, né? Pesquisa de mesa ou desk research, que é onde você agora vai buscar ativamente informações e dados secundários sobre esse problema. Começa sempre, pessoal, com fontes genéricas, né? Então, se você está trabalhando com uma área que você não conhece muito, sei lá, vamos dizer que um problema que você está tá querendo investigar é o acesso do brasileiro ao sistema bancário. Então a gente começa com fontes de dados genéricas, né? Você começa buscando na imprensa, o que já saiu na imprensa, né? Vai ter uma matéria ali na Veja, uma no Valor Econômico, um artigo no Estado de São Paulo. Se você domina a língua inglesa, você pode recorrer a outras fontes para ver como isso está ocorrendo no mundo, fazer uma análise comparativa, mas fontes genéricas. Nesse processo de busca de fontes genéricas, você vai começar a ver que as fontes genéricas, elas citam as fontes específicas. Então, às vezes, você está lendo ali uma matéria no Valor Econômico que está falando que, segundo pesquisa da Associação Nacional, essa associação nem existe, tá, pessoal? Só dando exemplo. Associação Nacional de Defensores do Consumidor, realizada em 2020, mais de tantos por cento dos brasileiros não têm acesso ao sistema bancário. Aí você fala assim, opa, peraí, que pesquisa é essa? Aí você vai até a pesquisa. Essa já é uma fonte específica do seu problema. Aí você começa a descobrir quais são os entes, tanto públicos quanto privados, que produzem conhecimento a respeito daquele problema. Você vai ter entes estatais, gerais, que produzem pesquisas amplas, né? Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem a Codeplan, no Brasil o IBGE, a depender da área, o IPEA, que trabalha muito com a questão econômica. Mas se você está trabalhando com a parte financeira, bancária, você vai buscar outros, né? Banco Central produz algumas pesquisas, aí às vezes na área específica que você está atuando é um outro, aí tem uma pesquisa que é feita de uma associação, você vai começar a buscar as universidades, vai ver por meio das revistas científicas, né? As indexadas, bem ranqueadas, universidades de ponta, você vai ver se essas universidades têm departamentos, né? Tem programas de pós-graduação estrito sensu que estudam aquele problema, e aí você vai começar a fazer uma desk research mais apurada, mais aprofundada, que traga os elementos necessários para suas decisões que ocorrerão daqui para frente enquanto empreendedor social. Nós, na semana 4, estamos aqui no Desk Research, na etapa 2. É isso que vocês vão fazer durante essa semana e durante a próxima semana também, que isso se aprofunda, né? Um trabalho extenso de pesquisa. Lembre-se que cada semana eu vou estar estimulando um tipo de competência e aqui realmente é um trabalho analítico, de capacidade de investigação, de compreensão de dados, de discernimento, né, do que é uma fonte adequada de dados e o que é uma fonte inadequada. Isso vai ser muito importante para vocês agora nesse período. Depois, pessoal, lá na frente, na próxima semana, na semana 5, aí a gente passa para a etapa 3, que é pesquisa de campo. Aí vocês vão coletar dados primários. Então, vocês já vão saber tudo que falaram sobre o problema, aí vocês vão atrás de quem? De uma pessoa que sofre aquele problema, de um grupo de pessoas, de uma organização que sofre aquele problema, e vocês vão coletar dados dela. Você vai levar perguntas, dúvidas que você tem sobre aquele problema e entender a partir da perspectiva da pessoa que sofre esse problema. Essas são as etapas de evolução para se pesquisar um problema social. Se essas 3 etapas não são cumpridas rigorosamente, você tem um diagnóstico superficial do problema e, consequentemente, vai desenvolver uma solução superficial que, quando se transformar num negócio de impacto social, provavelmente vai ser colocado em xeque lá na frente
pelo próprio mercado, pelos próprios beneficiários ou pelos investidores, pelo ecossistema. Então, essa etapa é muito importante, certo? Durante toda a vida do empreendedor social, vai ocorrer etapa 4, que é a atualização dos dados, né? Então, eventualmente, o governo federal lança uma política pública de bancarização, né? Nem sei se essa é a palavra certa, mas de estimular o acesso dos indivíduos ao sistema bancário. Então, você vai ver que ali já vai ter um órgão público que vai mudar um pouco o cenário. Aí você tem que atualizar, né? Você tem que ter um radar de fontes em que você vai acompanhando a mudança desse campo. Se você fosse um empreendedor tradicional, você estaria avaliando o mercado, né? Mas o empreendedor social, ele não avalia o mercado somente, ele avalia a evolução daquele problema, como outras pessoas estão enfrentando aquele problema, como aquele problema tem se desenvolvido, tanto na cidade, na região, no país ou em outros lugares. Então, essas são as 4 etapas muito importantes. E aqui, pessoal, nesse momento, essa disciplina, eu vou falar isso com frequência, essa oficina, eu vou falar isso com frequência, ela envolve de vocês um tempo fora da parte teórica e dos nossos encontros ao vivo. Vocês têm que correr atrás e fazer, porque senão lá no final não tem um projeto real. É um projeto real que a gente vai entregar aqui ao final. Vocês vão apresentar um projeto real para pessoas reais, do ecossistema real. Então, é correr atrás de informação real. Agora, a partir da aula passada já começou, vocês já vão começar cada um trilhar a sua própria trilha, desenvolver o seu próprio projeto de acordo com os seus próprios interesses, competências e objetivos aqui na nossa oficina. Certo? Então, essas são as 4 etapas de investigação do problema social. Quando você percorre essas 4 etapas, existe uma forma de você começar, então, a compilar, registrar ou até a buscar, né? Existem alguns nortes de informações que vocês devem buscar dos problemas sociais, né? E até para que isso seja sistematizado, e aí voltando na aula passada, para que você consiga refletir de uma forma mais profunda a respeito das causas e dos efeitos, e entender quais são as relações entre causas, efeitos e problema desse que você está investigando. Para isso, você precisa procurar, encontrar algumas coisas, algumas informações, alguns tipos de dados. Esses dados, eu costumo falar que eles podem ser disponibilizados numa matriz de identificação de problemas sociais, que vai ser uma das atividades dessa semana. Vocês vão ter um vídeo que eu vou explicar a atividade, então não se preocupe com isso agora é a parte teórica. A matriz, ela tem 6 grandes blocos em que você vai investigar o problema social que escolheu, certo? Então, vou pegar aqui um problema aleatório, né, só para dar como exemplo para vocês, e um exemplo bastante superficial. Os dados que eu vou trazer aqui não são dados reais que eu pesquisei, é só para ter exemplos concretos. Vamos imaginar que o problema social que eu, enquanto empreendedor social, resolvi escolher, que eu desenhei uma árvore de problemas, é o déficit qualitativo da moradia. Estou pegando um exemplo de uma discussão que houve num dos nossos encontros ao vivo, que é, por exemplo, um problema social enfrentado parcialmente pelo Moradigna, pelo Vivenda e por outros negócios de impacto aí no Brasil. Então, vamos lá. Déficit qualitativo da moradia. Então, vamos começar a preencher, a pensar nessa matriz. Que tipo de dado eu tenho que buscar? Primeiro, quem são essas pessoas ou grupos sociais que sofrem com esse problema? Todo mundo do Brasil? Não. Quem são essas pessoas? Como é que elas são? Qual o perfil sociodemográfico delas? Elas têm que idade? Elas têm que nível educacional? A maioria é homem, é mulher, é família, é solteiro, são pessoas empregadas, desempregadas, são pessoas com algum tipo de característica econômica, social ou cultural claramente identificável? Então, você tem que desenhar uma persona. A gente não vai aprofundar essa ferramenta que é a persona, mas só para ficar claro, você tem que desenhar uma espécie de uma persona que represente a pessoa que sofre. Atenção, persona e pessoa.
uma persona que represente as pessoas ou os grupos sociais que sofrem esse problema. Então, vamos dizer que eu investiguei, que, no caso, na região que eu estou pesquisando, normalmente quem sofre desse problema são pessoas que não completaram o ensino médio, pessoas, na sua maioria, que não têm uma família estruturada, com até 40 e tantos anos, 2 a 3 filhos em cada casa. Eu trago vários com histórico de doenças na família, problemas sociais, das suas gerações anteriores, que legaram isso. Enfim, eu faço uma análise, né? Eu tento entender quem são essas pessoas. Além disso, né, eu tento ouvir essas pessoas, que essa parte a gente não vai fazer agora, isso vai ser na semana que vem, tá? Essas duas atividades aqui, tanto a entrevista quanto o mapa de empatia, ser na próxima semana. Mas depois que eu faço esse mapa, para que eu faço esse mapa? Para ouvir essa pessoa, para saber, vem cá, qual é a dificuldade de morar numa casa como essa? E como o Fernando do Vivenda trouxe, né, que as pessoas que sofriam daquele problema, elas explicavam, por exemplo, que elas tinham vergonha de receber um parente para visitar a casa delas, porque o banheiro era ruim, que elas adoeciam muito, que tinham que levar o filho constantemente no hospital, e que aí aos poucos, por ter que levar o filho muito no hospital, elas perdiam o emprego, que aí gerava um outro problema social. E aí ele começou, por meio dessas entrevistas, a entender como é que é a dinâmica de vida dessas pessoas. Essas informações são preciosas, porque, retomando o conteúdo da aula passada, elas vão oferecer a vocês, então, o quê? O arcabouço de fatos e evidências que irão direcionar as ideias de vocês para a criação da solução. Por meio dessa investigação, vocês vão descobrir novas causas que vocês não haviam pensado, né? Se a gente pensa que, não, porque só quem mora em casa ruim são pessoas que nasceram necessariamente em famílias de uma classe econômica com baixo poder aquisitivo, ou que tem um salário de até tantos reais por mês. Aí vamos dizer que na sua investigação você descubra que não, que tem muitas pessoas que nasceram numa classe econômica superior, mas que foram parar lá por algum motivo. Ora, aí tem um problema para uma causa para se investigar, né? Porque o déficit qualitativo ele tem várias causas. Será que é só financeira a causa? Será que a pessoa só não arruma a casa porque ela não tem dinheiro? E o senso comum já responde, claro, é só isso. Será? Então, são essas investigações que vão trazer a vocês o quê? Fatos, evidências das verdadeiras causas, que muitas vezes não são pensadas, que o senso comum não pensa, ele repete aquilo que é falado, e talvez é por meio dessas originais constatações que vocês vão conseguir desenvolver uma inovação social, algo novo, realmente, pela profundidade com que vocês mergulham no problema e nas causas dele. Os empreendedores sociais, já falei isso uma vez, eles se apaixonam pelo problema. Eles sabem explicar muito mais o problema, às vezes, do que a solução. A solução, às vezes, é temporária. São 3, 4, 5, 6 soluções que são desenvolvidas. Eu já falei isso também. Mas não é só o quem que vocês vão identificar do problema. Vocês também precisam identificar o que é o problema. Precisa ter uma clareza. Então, primeiro, uma definição concisa. Não adianta você colocar assim, fome, falta de comida, comida ruim, ou casa ruim, moradia difícil, moradia complicada. Veja, déficit qualitativo na habitação. São 3 palavras que claramente explicam o que é um problema social. Déficit qualitativo na moradia. Vocês vão ter que fazer uma definição concisa do problema de vocês, lembrando da cebola, que seja específica, ok? Não vamos colocar algo amplo, ok? Algo muito amplo, porque senão vocês vão ter muita dificuldade mais na frente. Depois, enquanto empreendedores sociais, vocês podem rebuscar, mas agora vamos ser bem concreto, bem específico, fazer um recorte num problema ali.
Aí você vai tacar agora as características gerais desse problema. Todas as fontes que você está investigando, que você encontrou no seu desk research, que vai surgir agora, você vai começar a pesquisar e vai encontrar ali um monte de característica desse problema, que ele é assim assado, que quais são as características dessas casas, quais são o que ocorre dentro dessas casas, um problema de circulação de ar, problema de infiltração, você vai saber o que é problema de piso, problema de teto, problema de animais peçonhentos que estão ali dentro. Você vai entender em profundidade o que é esse problema qualitativo. Dentro dessa investigação, você vai descobrir as complexidades do problema, mas também várias causas e efeitos dele. Várias causas e efeitos dele. Então, veja, quanto mais você mexe, maior é o que? A sua profundidade a respeito desse problema. E também tentar entender, e aqui já entra uma capacidade analítica de compreender qual é a regra que esse problema ocorre. Quando que ele sempre ocorre? Espirro. Como esse vídeo não tem edição, né? Então tem que pausar. Qual é a regra que esse problema ocorre? Ele sempre ocorre em tal lugar, ou em tal horário, ou ele sempre ocorre quando isso acontece antes, ou em regiões que têm essa característica, ou com pessoas que fizeram isso com a vida delas. Regras. Regras. Quando você entende regra, você começa então a investigar as exceções. Explore também as ocorrências em situações excepcionais, né? A gente sempre tenta entender padrões. Esse é o trabalho de um investigador, de um pesquisador, entender padrões para depois analisar as exceções. Então, investigue os padrões do problema e depois investigue também as exceções. Aí já trabalhamos o quem e o que do problema. Mas não só isso vai definir o problema, a gente precisa então aprofundar no porquê. E o porquê vocês já começaram a explorar lá na aula anterior, que são as causas. Quais são as causas primárias? Então lembrem da aula anterior, daquele ecossistema de pobreza. A gente encontra as causas primárias, as causas diretamente relacionadas com o surgimento da pobreza. Quais são as causas indiretas? Aquelas que contribuem para gerar as causas primárias. Então você vai fazendo um desdobramento, uma cadeia de causa e consequência, e isso é o que? Um pensamento sistêmico. Esse é o pensamento sistêmico. Você vai destrinchando essa cadeia de causas e efeitos. Então faça uma listagem das causas primárias e das causas indiretas. Relacione a maior quantidade possível. Maior quantidade possível. Se você quiser categorizar também fica melhor, né? Então, causas humanas, causas econômicas, causas ambientais, causas sociais, causas políticas, causas tecnológicas. Você pode usar esses elementos que eu relatei agora para criar as causas categorizadas. Porque às vezes a sua solução vai ser só num grupo específico de causas. Às vezes a sua solução só vai atuar nas causas tecnológicas de um problema. Porque tem uma política pública que está atuando com as causas políticas ou com as causas sociais. Então é importante essa clareza das causas. Vamos lembrar a aula anterior também? A gente não resolve o problema. O empreendedor social, o negócio de impacto, ele vai resolver a causa, ele vai atacar a causa do problema e o problema vai cessar ou vai diminuir, ou vai ser eliminado definitivamente. Então essa é a lógica. Quais são os efeitos imediatos, né? Então também a gente trabalhou isso na aula anterior e agora vocês vão aprofundar, né? Efeitos imediatos do problema. Ora, então um efeito imediato, a pessoa que mora numa residência com esses problemas que nós relatamos, com pouca ventilação, com infiltração, com problema no teto, com um chão batido, a gente vai ter doenças respiratórias, é um efeito. A gente tem aquele exemplo, né, relatado, a pessoa não traz visitas para a casa dela, então ela perde um pouco da cidadania dela, um pouco da liberdade dela. As pessoas não passam muito tempo na casa, porque não gostam de ficar em casa, então o marido sai para o bar, o filho passa o dia todo na rua jogando bola, a família não fica unida. Isso são efeitos que vão rolando. Aí quais são os efeitos de médio e longo prazo, né? Então, se o marido passa o dia todo no bar porque ele não gosta de ficar em casa, qual é o efeito disso no médio e longo prazo? Se o filho passa o dia todo na rua jogando bola porque ele não gosta de ficar em casa,
porque a casa dele não tem janela, qual é o efeito disso no médio e no longo prazo? Então, essa cadeia também é muito importante, uma cadeia temporal. Pense em termos de tempo, certo? Problema aqui no meio, a árvore, né, o tronco, tem as raízes, as causas primárias e as causas indiretas, que são aquelas raízes mais fininhas aqui. Mesma coisa nas árvores. Então, a gente tem os efeitos imediatos, que são os galhos, e aí a gente tem os efeitos de médio e longo prazo, que pode ser as folhas e os frutos. Isso é um pensamento sistêmico. Isso é um pensamento complexo. Isso não é chegar e falar qual o problema social que você resolve. Ah, eu estou na área da saúde. Você pode até falar isso num pitch, numa apresentação rápida para o investidor. Mas você, enquanto empreendedor social, você tem que entender toda essa cadeia de causas e efeitos. E essa aqui é uma parte muito chave do processo. E tudo isso aqui vocês vão fazer na atividade que eu vou explicar no próximo vídeo. Vamos trabalhar agora aspectos também quantitativos desse problema, né? Quantas pessoas são atingidas diretamente? Então, você pode investigar, você pode começar com uma região, sei lá, você vai atender, sei lá, o bairro de Tatuapé, em São Paulo. Então, você começa com a região ali de Tatuapé, né? Tem alguns professores aqui de São Paulo, a professora Beth, lá da Unicid. Pessoal de João Pessoa, da Unip, vai atender um bairro ali em João Pessoa. Não sei, depois na aula ao vivo vocês tragam aí um bairro que enfrenta desafios sociais. Começa com aquele recorte, né? Ok, mas quantas pessoas são atingidas por esse problema na cidade e no país? Comece pequeno. Essa é um dos mantras do empreendedor e do empreendedor de impacto. Comece pequeno, rapidamente aplique, concretize a sua ideia e corrija rápido também. Então, e aí assim você cresce rápido. Então você vai começar pequeno, você vai começar ali num recorte do bairro, depois corrige, vê o que deu certo, vê o que deu errado, já vai melhorando esse ciclo até aumentar. Às vezes, você, enquanto empreendedor social, não tem essa ambição de crescer e ter um problema que resolva, uma solução que resolva um problema num país todo, mas resolva bem no bairro de Tatuapé. E para isso você precisa de números, para dimensionar lá na frente a capacidade operacional do seu negócio de impacto, para analisar a viabilidade financeira, quando você pensar numa solução, para entender se há pessoas interessadas, se esse problema é relevante. Lembrem-se, o problema ele tem causas objetivas e subjetivas para existir. São os dois critérios que nós vimos na aula passada. Às vezes você tem um problema que de um universo ali, de um bairro ali de 20 mil pessoas, atinge 4 pessoas. Não adianta você criar um negócio de impacto para resolver um problema que atinge 4 pessoas. E também, se você investigar que esse problema atinge 85% da população de um bairro, aí você tem uma baita oportunidade de criar uma solução social. Como o exemplo também que nós demos na aula passada, das possibilidades aí da Covid, dos tipos de efeitos que ela pode gerar nas pessoas. Vão ter muitos efeitos, né? A gente ainda não sabe todos, mas aí que tipo de oportunidades você tem para criar um negócio de impacto na saúde, para resolver esses problemas, esses efeitos são gerados. E também, quantas pessoas são atingidas diretamente? Né? Vamos pegar aqui o caso de estudantes. Então, a gente tem, sei lá, a gente pega quantos estudantes não comem, não tem mais que a alimentação da escola, ele só come na escola durante o dia. Tem isso, viu, pessoal? Muito comum em várias regiões do Brasil. O estudante ele só vai para a escola para comer e aquela é a única refeição dele do dia. Não tenho números atualizados desse fato, mas isso é um fato comum, inclusive isso é uma preocupação pública, é um problema social muito comum. 20 mil no bairro tal, estou chutando aqui, 20 mil, aí ok. Quem é mais atingido indiretamente por isso? A família do estudante. Então você começa a ver ali o ecossistema do problema social. Além disso, futuro. Se esse problema não for resolvido agora ou no médio prazo, quantas pessoas poderão ser atingidas? Porque há problemas que eles evoluem no tempo se eles não são resolvidos. Tem problemas que, pela própria relação de causa e efeito, eles evoluem e vão piorando se não forem resolvidos. A dependência é um desses problemas que evoluem no tempo. A falta de educação ela é um pouco cumulativa, né? Ela gera muitos outros problemas.
e evolui também, porque à medida que a vida da pessoa avança, ela vai precisando de mais educação, educação mais séria. Porque enquanto é criança, em tese, se falta educação e ela tem uma rede de suporte, ela sobrevive, né? Agora, na idade adulta, acabou isso. Então, cada vez que a vida desse ser humano passa, mais difícil vai ficando a situação dela, mais problemas vão se somando ao problema inicial, mais complexo vai se tornando. Então, os problemas evoluem no tempo. E, mais uma vez, existe padrão ou tendência? Né? É um problema que ocorre nesse padrão e a tendência de evolução é tal, de acordo com tal acontecimento. Números aqui, tá, pessoal? Números. E as pesquisas aí que vocês vão fazer vão trazer esses números. Além do quanto, também quando. Aí você começa também a ter uma exploração do problema numa ótica temporal. Em que espaço temporal esse problema ocorre? Um problema que ocorre uma vez ao ano, né? Uma vez ao mês. Tem sazonalidade, então ocorre toda semana, toda a última semana do mês, todos os dias do ano. Ocorre somente de 22 às 5 da manhã. Ocorre somente no carnaval. Ocorre sempre no mês de agosto, né? Até aquela história do agosto, mês de desgosto. Quando existe, investigue isso se existe. Busque padrões que você vai ter possibilidade de soluções mais complexas. Tem alguma relação com alguma estação do ano? Aqui no Brasil a gente não tem as estações muito bem definidas, né? Aqui em Brasília a gente tem 2 estações, chuva e não chuva. Essas são as estações. Não, a chuva e seca aqui em Brasília. Quando não está chovendo, tá uma seca que tá todo mundo passando mal, igual o deserto, né? Mas alguns países têm essa questão de estação, né? Então, o problema ocorre ali no inverno, ou o problema ocorre no verão. Ou ele não tem regularidade, zero. E isso é uma descoberta também. Você entender que o problema não tem uma relação temporal é uma descoberta, assim como você entender a relação temporal que ele tem. Ambas são descobertas. E onde, né? Se vocês desconfiavam, faltava o recorte geográfico, né? Onde você identificou? Foi ali em Tatuapé? Quais são as características desse local, do bairro? Aí você vai ter ali as características culturais, históricas, sociais, sanitárias, ambientais, e você vai começar a fazer deduções e induções a partir de todo esse estudo. Será que é o clima da região que está afetando? Será que é uma cultura da região construir residência assim? Será que é uma região que, se você construir uma residência um pouco melhor, você vai ser vítima de violência? Ou será que é simplesmente a questão econômica, né? A questão econômica é muito simples da gente investigar. Não, é pobreza. Ali ninguém tem dinheiro, o pessoal é pobre. Não, isso é muito superficial. Vocês não precisam estar fazendo uma oficina de inovação social e empreendedorismo social para descobrir que a pobreza ela é a origem de uma grande parte dos problemas, da maior parte dos problemas sociais. A investigação de vocês tem que ir mais além, né? E como esse espaço, esse ambiente vai influenciar para a existência desse problema? E aí, será que ele ocorre em outros espaços? Será que, além de Tatuapé, ele ocorre também lá na Estrutural, cidade satélite de Brasília, do Distrito Federal, perdão? Cidade satélite não, região administrativa do Distrito Federal? Será? Será que ele ocorre também lá no Vidigal, no Rio de Janeiro? O que esses 3 lugares têm em comum, além da falta de dinheiro? Então, essa relação é muito importante na investigação do problema. Aí, sim, vocês vão ter uma clareza do problema social. Veja que são muitas informações, muitas reflexões que vocês vão ter que fazer. Elas vão começar nessa semana, mas elas vão sempre se expandindo. Vocês, durante toda essa oficina, e aqueles que já são empreendedores ou que vão continuar empreendedores, lembre-se das etapas de pesquisa, vocês vão continuar pesquisando e coletando informações, dados, para atualizar e para ter uma compreensão clara do problema. Quem atua como empreendedor de impacto tem que ser especialista naquele problema, tem que dar aula sobre aquele problema, tem que ser convidado para falar de educação. Quer ver só um exemplo? Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria, não sei se foi no estado de São Paulo ou na Folha, agora eu não sei ao certo, mas enfim, o Cláudio Sasaki,
que é o criador do Geek. Geek é um negócio de impacto na área da educação que trabalha com ensino adaptativo. Depois, quem quiser pesquisar, é Geekie, Geek. Ele estava dando uma entrevista. Adivinha sobre o quê? Era sobre o Geek? Ele estava falando sobre as consequências da pandemia no futuro desses jovens. As consequências na educação dos jovens que passaram pela pandemia. Ele é um especialista nesse problema. Ele é um especialista em educação. Ele entende muito, ele vira referência no problema social. Então, ele é chamado para falar não da solução, ele fala do problema. Porque poucas pessoas entendem tanto daquele problema quanto ele, porque ele respira aquele problema. Ele está o tempo todo melhorando a solução dele, criando novos caminhos, inovando incrementalmente para que aquela solução fique melhor. Então, ele entende muito do problema. Então, para vocês, isso vai ser ad eterno. Vocês vão estar o tempo todo focados aí nessa construção, nessa compreensão do problema. Certo, gente? Vamos então finalizar com um mapa de stakeholders. O mapa de stakeholders. Essa teoria, a teoria de stakeholders, é uma teoria muito usada em administração. Inclusive, eu quero recomendar um livro para vocês, recém-lançado. Esse eu ainda não li, mas já comprei, já está na minha lista de leitura. Mas, assim, é um livro que... Existem livros que são livros referência, que a gente sabe que vai se tornar referência. E uma pessoa que todo livro que escreve, o livro se torna referência, se chama Klaus Schwab, K-L-A-U-S-S-W-S-C-W-A-B, Klaus Schwab, acho que é isso mesmo. Ele escreveu um livro chamado A Quarta Revolução Industrial, um livro que virou, quando fala Educação 4.0, Sociedade 4.0, Medicina 4.0, tem muito da essência desse livro que ele escreveu lá atrás. E agora ele lançou um livro, ainda só está em inglês, então quem tiver a leitura do inglês já pode comprar, adquirir o livro. Quem não tiver, aguarda, que uns 6 meses esse livro vai estar no português, que se chama Stakeholder Capitalism, ou Capitalismo de Stakeholders, que fala justamente sobre esse novo modelo de capitalismo, que é um capitalismo que considera não só os shareholders, ou seja, o detentor do capital, o grande investidor, as grandes companhias, mas todos os stakeholders. E stakeholders são quem? Todas as pessoas da sociedade. A palavra stakeholder, ela não tem ainda uma tradução direta para o português, e acho que nunca vai ter, né? Porque há 10 anos eu falo sobre isso e há 10 anos eu repito isso para os meus alunos, agora que eu me toquei. Ela não tem tradução para o português e nunca vai ter. Mas sempre que a gente fala de stakeholder, a gente está falando de uma posição relativa. Então, eu tenho aqui um mouse, que é uma organização, ok? Então, imagina aqui que esse mouse, ele representa o Instituto Sabin. O Instituto Sabin, ele tem diversas outras organizações ao redor dele que afetam a atividade dele e que são afetadas pela atividade. A essas organizações que afetam e são afetadas pela atividade do Instituto Sabin, nós damos o nome de stakeholder. Qualquer organização tem os seus stakeholders. Organizações do primeiro, segundo, terceiro setor e setor 2,5. Stake vem de interesse e holder, alguém que possui interesse algo. Ou seja, eu possuo interesse na atividade do Instituto Sabin. Então, eu sou uma organização, uma ONG da sociedade civil que recebo doação do Instituto Sabin. Eu sou afetado pela atividade do Instituto Sabin. Eu sou um stakeholder. Eu sou do sindicato XYZ que regula a atividade, que defende os interesses dos profissionais que trabalham no Instituto. Eu sou também um stakeholder. Eu sou do Grupo Sabin, né? O Instituto Sabin é responsável pelo investimento social privado do Grupo Sabin. Então, eu sou um trabalhador do Grupo Sabin, eu sou afetado e afeto as atividades do Instituto Sabin. Eu sou um stakeholder. Essa análise é uma análise sociopolítica, porque ela vai envolver o quê? A relação que existe de interesse e poder entre esses afetados do ente que você está analisando. Um exercício bacana para se fazer é refletir um pouco. Quem são os principais stakeholders da empresa que eu trabalho hoje, ou da empresa que eu tenho hoje, que eu sou empreendedor? Essa é uma reflexão legal para vocês aprenderem um pouco mais sobre esse tema. Normalmente, as empresas
os empreendedores e os empreendedores sociais, eles têm várias ferramentas para estudar os stakeholders. Mapear, identificar quais que têm influência direta e indireta, quais que têm influência negativa e positiva. Existe uma matriz chamada matriz de influência e interesse. De um lado interesse, do outro influência, você vai posicionando. E por aí vai. A gente não vai trabalhar a perspectiva do stakeholder por organização, mas a gente vai ter uma outra perspectiva, que é os stakeholders do seu problema social. Depois de toda essa trajetória, que você tiver o seu problema definido em 3 fases, você precisa entender um pouco quem são os stakeholders dele. Quem são as organizações que afetam e são afetadas por esse problema? Quais são as comunidades que são afetadas e afetam esse problema? Quem são as organizações do governo que têm interesse e são afetadas por esse problema? Quem são os atores da saúde, os atores da educação, as organizações da imprensa, do meio ambiente, negócio? Qual é a relação do seu problema com todas essas temáticas? Certo? Então, você vai colocar lá. Vamos dar um exemplo aqui. Quer ver? Deixa eu pegar um. Estou tentando dar uma diversificada nos exemplos que eu apresentei lá no início da aula. Vamos pegar aqui um exemplo ambiental agora, que eu não dei. Não é uma área que eu sou especialista, mas eu consigo dar um exemplo aqui para essa parte de stakeholder. Vamos imaginar que o seu problema seja poluição dos rios urbanos. Você sabe que o Pará tem isso, né? Belém do Pará tem os rios urbanos. Acho que é Belém do Pará agora, não estou confundindo. Eu sei que o pessoal da Universidade Federal do Pará lá que tem as soluções, agora eu não estou sabendo se é Belém, mas eu acho que é Belém. Eu vou consultar o meu grande amigo Guto, da Universidade Federal do Pará. É uma pessoa que eu gosto muito, que é um especialista em empreendedorismo social aí no Brasil também, uma referência. Vamos imaginar que seja lá, né? Que eu não esteja equivocado. Então, você tem um problema, você identificou muito bem, então, poluição dos rios urbanos em Belém do Pará. Tá lá. Aí você fez toda a análise da matriz, né, que a gente veio falando até aqui. Vamos lá. Quais são as comunidades-alvo desse problema? Aí você começa, comunidade XYZ, bairro tal, comunidade Air. Tá, o governo. Qual é a relação do governo com esse problema? Tem a secretaria lá do meio ambiente que cuida. O governo federal manda uma verba de tanto e tanto tempo. Tem um organismo multinacional que trabalha com o IRA, ele manda. Saúde. O hospital tal atende as pessoas que são vítimas de intoxicação nesses rios. A universidade, o curso de medicina da universidade tal desenvolve pesquisas para solucionar problemas de pele vinculados à poluição nesses rios. Educação, né? A universidade tal, né? A Universidade Federal do Pará tem um projeto de extensão para a despoluição desses rios. As escolas, elas fazem mutirões com os estudantes, para os estudantes não poluir esse rio, não poluir o rio e às vezes até para despoluir. A imprensa deixou de falar, o jornal tal fala sempre, o jornal Y nunca fala, 2 vezes por ano aparece na TV, né? Agenda setting, uma teoria aí de comunicação, que são aquelas matérias que estão na agenda, né? Que aparece todo ano, né? Por exemplo, shopping lotado no Dia dos Namorados. Todo ano você sabe que chegou o Dia dos Namorados, só ligar a TV que vai aparecer lá. Shopping lotado, Dia dos Namorados. Aqui em Brasília tem a seca, né? Todo ano no período de seca vai estar lá o pessoal falando da seca. Enem, né? Todo ano tem lá os atrasados do Enem, né? Agenda 7, em nome disso aí. Então a imprensa tem lá o momento que ela fala disso ou não fala. Meio ambiente, putz, superligação. Então, Secretaria do Meio Ambiente está relacionado, tem um grupo lá, um pessoal do Greenpeace lá no Pará que atua, tem um movimento lá, um coletivo pelos rios urbanos mais limpos. Isso tudo é exemplo fictício que eu estou dando, tá, pessoal? Que atua. Negócios e tecnologia. A gente viu que, sei lá, na Suíça lançaram um robozinho que despolui os rios urbanos. A gente viu que no Rio de Janeiro o governo fez uma política tal. Não, negócio. A gente descobriu agora que as empresas elas estão
vão pagar para apadrinhar um rio em tal outra cidade. Então, esse rio aqui é o rio, sei lá, Rio Ambev. E aí ela vai despoluir aquele rio. Então, vocês vão pesquisar tudo aquilo que se relaciona com o seu problema nas outras. Arte e cultura, o artista tal paraense fez uma exposição falando sobre os rios, né? O artista Y fez uma intervenção e jogou ali no rio um bando de isopor e recolheu depois para impactar a população. Então, vocês vão fazer o quê? Uma análise de todos os stakeholders desse problema, considerando esses 8 elementos. Agora, veja, primeiro a gente fez a árvore de causas e efeitos. Depois vocês fizeram a matriz de identificação, pesquisa extensa. Agora vocês começam a expandir o olhar para o ambiente e para entender a relação do seu problema social com o mundo, com os outros elementos, com os outros segmentos da sociedade que você está. Quando a gente fala, aquele cara é meio xiita, né? Aquele cara lá é defensor de meio ambiente, né? Para ele tem que se matar toda pessoa que... Não, por exemplo, aquela pessoa ali, vou dar um exemplo bem radical, aquela pessoa ali é vegana, né? Para ele tem que matar toda pessoa que come carne. Calma aí, como assim? A pessoa defende uma, quer matar o outro? Né? Então, por quê? Porque a pessoa ela se foca tanto no problema que ela esquece desse olhar sistêmico, da inter-relação das coisas. Né? Nelson Mandela tinha uma frase que ele falava que se o filho dele estiver passando fome e ele encontrar um elefante na frente dele, ele não pensa 2 vezes em matar o elefante para alimentar o filho. O que ele quer falar? Não adianta só se preocupar com a vida do elefante e não se preocupar com a criança com fome. Esse é um olhar tacanho. Esse é um olhar que levou o nosso país à discussão de saúde ou economia. Pandemia matando todo mundo e fechando todas as empresas, e lá nos primeiros 6 meses, um grupo falando, não, é saúde, o outro, não, é economia. Por quê? Pessoas que não têm pensamento sistêmico. Além dos outros problemas, falta de liderança política, etc e tal, enfim, oportunismo, etc e tal. Mas pessoas que não têm, né? Quem estava nessa discussão é quem não tem pensamento sistêmico, quem entra nessa discussão. Mas se você está falando, não, gente, é saúde, e você tem o outro lado, não, é economia, você não tem pensamento sistêmico. Não tem uma coisa ou outra. A saúde é economia. A solução ela não é simples. Né? A pessoa ela não consegue relacionar essa matriz de causa e efeito. Ela não consegue fazer essa análise sistêmica, analisar todos os stakeholders envolvidos. Ela vai pegar um ponto e vai focar naquele ponto ali que é da preferência dela. E para fazer isso, não precisa fazer essa oficina aqui. Né? A gente faz isso porque isso é um instinto humano. É um instinto humano. O apego emocional a causas e ações que, enfim, que você tem. E cada um vai ter uma, né? Então, as discussões, as reflexões profundas, complexas, inteligentes, elas vão partir desse princípio. Ok, a saúde tem que ser cuidada, as pessoas têm que... Não pode adoecer, elas não podem notar o ter, elas não podem morrer, mas tem pessoas também que precisam trabalhar, né? Tem pessoas que têm emprego garantido, tem pessoas que são funcionárias públicas, não muda nada, mas tem pessoas que são empresários, e tem pessoas que nem têm emprego, e que elas vão fazer o quê em casa? Se não tem nem comida na casa dela, vai ficar trancado sem comida? Como é que você manda uma pessoa ficar trancada sem comida em casa? Então, a discussão ela vai partir desses 2 pontos. Né? Ok, vamos pensar nessa cadeia de causa e consequência desses 2 elementos. Né? Desses 2 elementos. Mas é pedir demais, né, pessoal? É pedir demais num país em que nem o óbvio, nem o básico é feito. Mas sem pessimismo, porque estamos formando aqui uma turma de empreendedores sociais para resolver esses problemas que outras pessoas não resolveram. Beleza, gente? Então é isso. Vou gravar agora um próximo vídeo, que vai ser o vídeo orientando as atividades práticas dessa semana. Um abraço, se cuidem, valeu, foi bom, adeus!